Boa tarde, Filipão. Boa tarde, Gani. Boa tarde, Cabral. E a todos que estão nos assistindo. Boa. Ô, Eric, vamos falar um pouquinho aí sobre essa novela ainda inacabada de PEC dos precatórios, porque essa semana tá tendo uma movimentação aí para fazer a votação. Só que aí eu andei lendo umas coisas, né, Eric? Parece que o Lira vai colocar para votação, mas de repente não vai levar em consideração o acordo com o Pacheco, vai pegar as mudanças que os deputados queriam fazer, vão dar uma ignorada nas mudanças que o Senado fez, e aí eu queria saber como é que está essa situação aí, o que inclusive pode acarretar, né, de crise institucional, se pode acontecer alguma crise institucional, se um acabar não dando bola para o outro, se o Lira acabar não levando em consideração toda a conversa e articulação e acordo com o Pacheco. Como é que está essa situação aí, Eric? Não esquecendo que hoje é dia 13. Pois é, a votação está prevista para começar amanhã, tá? A sessão deve iniciar ali, está prevista para abrir 9 horas da manhã, mas a gente deve ver movimentações mesmo só no final da manhã. O que a gente deve ver, Felipe? A gente deve ver o fatiamento do fatiamento, que é o seguinte: já foi fatiada a PEC dos precatórios, aí semana passada foi promulgada aquela parte dos 62 bilhões, só que na fatia que os deputados vão discutir amanhã, ainda tem alguns pontos que não tem consenso entre os deputados. Mas o principal, Felipe, vai avançar. O que é o principal? Dentro dessa fatia que ficou para votar amanhã, tem a questão dos precatórios. Hoje, no dia de hoje, sem essa votação, a realidade que nós temos é a seguinte: 89 bilhões no colo do governo para tentar acomodar isso no orçamento. Mas com a votação amanhã da PEC, vão estabelecer o que se chama o subteto, são aqueles limites para os gastos dos precatórios. Então, esses precatórios, ao invés de ser 89 bi, caem para 44. E essa parte, Felipe, que é muito importante, porque esses 44 vão compor com aqueles 62 bi da semana passada, e isso vai totalizar, então, 106. Essa parte não tem problema, tá, Felipe? Aí tem um acordo que tem avançado. O que tem problema ainda, que tem ruídos, e aí a gente tem que ver como é que isso vai impactar o orçamento, é o seguinte: no Senado, quando a proposta chegou lá, estava previsto que os precatórios poderiam ser pagos até 2036. O Senado encurtou esse prazo de pagamento para 2026. Então aí deve ter algum ajuste, sim, do orçamento. Ainda não foi aberto qual seria esse impacto. Um outro ponto também que não tem consenso é a data de pagamento dos precatórios no ano que vem. O Senado estabeleceu em 3 parcelas ao longo do ano, e a Câmara quer voltar para aquele desenho de ser apenas uma vez por ano. Então, o principal deve ser votado na Câmara, que é essa parte dos precatórios, e a tendência é que isso também já vá para promulgação, e só essas outras 2 partes que eu falei que voltam para o Senado analisar novamente. Ô, Eric, deixa eu ver se eu entendi. Essa parte que será votada na Câmara diz respeito aos, se eu não me engano, 45 bilhões de reais, né? Que é o limite para o pagamento de precatórios em 2022. Então, se passar, aí o governo ganha mais em torno de 45 bilhões de reais, é isso? E aí eu posso considerar que o orçamento passa essa semana? Isso, exatamente esse o cálculo, tá, Gani? Porque o que vai ser votado amanhã, falando de uma forma bem simples, é aquele parcelamento dos precatórios. Ao invés de ser 89, cria-se o subteto e cai para 44. Ao cair para 44, você então está abrindo exatamente esse espaço a mais para o governo juntar os 62 bilhões. Sobre o orçamento, é a expectativa, tá, Gani? Há uma conversa já do relator aí há algum tempo com as principais lideranças, e isso deve acontecer na sexta-feira, no dia 17. No limite, isso ficaria para outra semana, no dia 22. Mas acredito que a turma vai dar celeridade, a turma que já quer sair de recesso, todo mundo muito cansado aqui em Brasília, e semana que vem fica só aquele período de confraternização, que é super comum. Os parlamentares não votam nada,
só tem as festas aqui em Brasília, nas residências. Cabral, você tem pergunta ou posso Eu tenho, continuar? mas a minha pergunta é mudar totalmente de assunto. Mudar de assunto? Eu não falo nada de PEC. Não, então... Eu tenho mais uma de PEC. Manda Então vai. O meu caro, ok, parece que esse é o cenário, né? Abrir esse espaço no orçamento, votação do orçamento ou ainda nessa semana ou no máximo semana que vem, e aí tudo aparentemente resolvido. Pode ficar algum jabuti que prejudique governo, enfim, para o ano que vem, o Eric? Ou esse risco está descartado? Se a Câmara inserir, ganha um novo texto, algo aí fora da curva, isso vai ter que voltar para o Senado, tá? Então é válido sim acompanhar, porque se vocês lembrarem, no dia da votação, gente, teve um um buchicho, uma correria dentro do mercado financeiro, dentro do Congresso, que foi o seguinte: na hora da votação, a PEC já estava sendo discutida, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi para um dos veículos de comunicação e começou a dar o alerta de que ali, do jeito que estava aquele texto, poderia ser explorado ali, não teria mais teto de gasto. Em resumo, não teríamos mais nenhum limite para gastos em 2022. Aí, Gani, durante essa gritaria na imprensa, isso bateu no mercado financeiro, bateu dentro do plenário do Senado, o senador Fernando Bezerra, que é o relator da proposta do Senado, falou: olha, é verdade, eu acabei tendo que mudar agora de última hora esse texto para não ficar nenhuma dúvida sobre essa questão de limite do teto de gasto. Então, quase passou batido, Gani, quase ninguém viu, quase essa manobra ali ia passando e a gente só ia perceber isso em 2039. Então, assim, com relação à sua pergunta, a gente só está... 2039 é a forma de falar, mas com relação à sua pergunta, a gente está na reta final do ano, é normal a turma inserir jabutis, e a gente só vai descobrir daqui a um tempo. Então, a atenção agora tem que ser muito grande nessa PEC e também ali no orçamento do próximo ano. Uma coisa que já está dada, uma coisa que, pelo jeito, inclusive já está precificada, é tirar o Fundef do teto. O Senado tirou o Fundef do teto, isso vai ter impacto de 16 bilhões extra-teto, e isso deve ser ratificado na Câmara dos Deputados, isso deve ser parcelado, inclusive, em 3 vezes em 3 anos. Mas isso que poderia causar um certo impacto, parece que já está precificado, porque lá na votação do Senado não houve nenhum ruído no mercado financeiro. Então, mas vamos esperar, porque a criatividade dos parlamentares na reta final de um ano, somente um ano que antecede as eleições, normalmente é muito grande. O Eric, esses 16 se somariam aos 106 e aí o governo teria mais, 106 mais esses 16 ou não? Já está dentro da conta dos 106? O 106, Gani, é o que está no teto. O 106 é o que é previsto para o teto. O extra-teto teria os 16 bilhões fora do teto. Então. Eric, só antes da gente mudar de assunto aqui, é quase relacionado. Essa semana também tem votação no plenário do STF, a questão das emendas, né? Saiu até reportagem no fim de semana que as emendas não necessariamente elas tinham uma relação com a necessidade de várias cidades ou de várias localidades ali, quanto a questões de importância, mas sim de base eleitoral de alguns senadores, alguns deputados, enfim, os parlamentares aí que acabavam destinando, ao contrário do que foi falado ali pelo Lira e pelo Pacheco, que as emendas elas tinham uma questão ali de necessidade do empenho desses recursos. Como que está essa questão lá no STF? Você acha que vai ter alguma reviravolta ou aquela visão lá da ministra Rosa Weber vai acabar prevalecendo, já que ela liberou que pode empenhar esses recursos aí, o Eric? Filipão, o que vai ser julgado agora nessa semana do Supremo, pode ser terça ou quarta-feira, é a decisão da ministra Rosa Weber de liberar a execução da emenda do relator, a RP9. Tá? Ela, de uma forma individual, monocrática, liberou isso e agora o plenário do Supremo deve ratificar. Então, o que está em jogo ali é a liberação ou não dessas emendas esse ano, que estavam represadas
e os parlamentares precisavam também, de certa forma, executar isso ainda neste ano, para que as obras pudessem avançar em 2022. Sobre essa questão da caixa preta, de jogar luz ou não nos nomes das pessoas, dos parlamentares que ganharam recurso nos últimos anos. Hoje saiu uma matéria muito interessante no Estadão, que, de certa forma, joga luz num pouco de como está a dinâmica dentro do Congresso. Mostra que as principais lideranças, entre elas até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o líder do governo, o presidente da Câmara, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foram os principais beneficiados, destinaram recurso para localizações que, se a gente pegar com base no IDH, que seria um critério, não estão aí no top 10 desse tipo de critério. Então, se for uma questão política, a gente vê que algumas dessas questões estão vindo a público, a imprensa tem estado bastante em cima, mas não acredito, Felipe, que a gente vai ver essa caixa aberta até o final de 2022. Por quê? A ministra pediu o seguinte, falou, Congresso, tome alguma atitude com relação a essa questão da transparência da emenda de relator. E o que o Congresso fez? Tá bom, ministro, estamos tomando as devidas atitudes, as devidas iniciativas, mas a gente vai precisar de 6 meses para concluir todo o levantamento. O que vai acontecer no final desses 6 meses? Alguém aqui duvida que isso, quando chegar lá, vai ter um outro problema e as coisas ainda não vão estar transparentes, ainda não vão ter se jogado luz em cima desse gasto? Com certeza. Então, assim, estão empurrando com a barriga, estão dizendo que estão fazendo, mas eu acredito que no final não vão fazer nada. A grande questão, Felipe, é que daqui para frente, a partir de 2022, vai ser necessário se jogar luz sobre esses gastos dessa emenda de relator. E só voltando num ponto que o Gani trouxe, que é muito importante, a votação do orçamento, muito se falou, tem muita pressão, tem muita movimentação, principalmente até do presidente da República, no sentido de apoiar um reajuste para servidores. Tá? O relator do orçamento 2022, que é o deputado Hugo Leal, já tem dito que não tem espaço para reajuste servidor. Eu trago essa peça desse puzzle para vocês, porque se a gente vê aí alguma pegadinha, algum jabuti nesse sentido, nesta reta final, isso vai impactar o mercado financeiro, porque a turma não está esperando mais gastos aí com os servidores em 2022. Então, é um ponto também para a gente olhar com relação a essa questão do orçamento. Maravilha. Alexandre Cabral, pode mudar o assunto aí, fica à vontade. Alckmin vem vice de Lula? Eu soube que anuncia amanhã. Cabral, essa foi a pergunta do final de semana. Não sei se você viu, correu aí entre os investidores uma informação de que seria essa semana que ele, enfim, faria esse movimento. Eu conversei com a turma do PT, Cabral, e eles disseram que não está nesse clima ainda não está nesse ponto ainda não, essa questão de formalizar uma chapa, ainda mais com o ex-governador Geraldo Alckmin. Esse é o ponto. Estrategicamente, não faz nenhum sentido você anunciar o seu vice hoje, nesse caso do Geraldo Alckmin, tendo em vista que daqui a 4, 5 dias a gente vai entrar em recesso, a gente vai entrar no meio do período das festas, e isso vai esfriar, isso vai ser esquecido. Estrategicamente, faz muito mais sentido você anunciar no momento que a sua candidatura vai, então, engatar uma marcha e acelerar, do que neste momento. Então, não acho que o Alckmin vai fechar essa aliança com Lula na vice nessa semana. Ainda vou mais além. Eu não acho que o Alckmin feche em momento nenhum essa aliança com Lula, porque o Alckmin tem perspectiva de poder. O Alckmin está na frente, liderando as pesquisas em São Paulo, e isso coloca ele no centro ali dos debates. Eu acho também que ele vai estender ao máximo essa decisão de ir para qual partido que ele vai disputar em 2022. A grande questão, Cabral, uma coisa que a gente já até comentou aqui antes, é o seguinte: dessa aproximação, desse flerte que está acontecendo, se amanhã o Alckmin virar um aliado do Lula, mas no sentido dele puxar votos durante a campanha para governador, isso pode ser um grande diferencial aí para o Lula em São Paulo. Então, dessa possível aliança, eu não acredito que o Alckmin vai ser vice do Lula, mas acredito que o Alckmin pode ser um puxador de voto para o Lula em São Paulo, ele sendo candidato a governador. E isso
pode fazer uma grande diferença. E isso seria até interessante de ver como é que esse tabuleiro de São Paulo ia se movimentar. Até porque já existe também a candidatura de Fernando Haddad posta aí para disputar essa eleição para governador de São Paulo em 2022. Então, não acredito nessa aliança e vamos acompanhar. E o momento também não é esse, o momento é ali para março, abril, para essas coisas definidas. Eu sei que é uma pergunta meio difícil que eu vou te fazer, porque são 81 nomes. Mas você sabe quem é o senador que sai agora em São Paulo? Quem a vaga vai abrir em nome de quem? Quem que está lá? Porque esse povo pode vir senador, entendeu? Mas só que do outro lado pode ter um monstro. Deixa eu ver quem é aqui. Não, nada mortal, não. Eu não entendi, Cabral, de quem? Não, quem é o senador que complementa 8 anos agora em São Paulo, que sai? É o Serra, não é? Não sei. Eu acho que é o Serra. Como o Serra tá mal, o eu suplente acho que é o dele, Serra né? também, Felipe. Eu imagino que seja o... Mas eu não estou certo, Serra. não. Essa resposta eu não tenho de cabeça, não. Não, eu imagino que seja, porque na última eleição... É, José Aníbal, É o José Aníbal? que deve ser suplente do Serra. Não sei. Exato. Que não foi na última. Eu não sei como é que seria essa disputa aí, Aníbal Haddad, um possível Senado, não sei. Eu acho que Haddad leva, não sei. O Haddad deve sair para governo, Cabral. Bom, mas aí Alckmin seria, ele teria 2 palanques em São Paulo? Bom, né? No caso, o Lula teria 2 palanques, o do Haddad e do Alckmin. Que provavelmente você Em enfrentar no tese, segundo sim. turno. Isso. Em tese, sim, mas é aquilo que eu falei para você. Muito cedo para a gente falar sobre aliança, muito cedo para a gente falar se o Alckmin realmente vai puxar voto para o Lula em São Paulo. Mas essa aproximação do Lula com o Alckmin pode ensejar aí esse tipo de iniciativa por parte do Alckmin. E aí, logicamente, o Alckmin vai jogar o jogo dele. O Lula já tem uma base em São Paulo, já tem o próprio Haddad, já tem outras candidaturas que vão sair. Isso pode compor, pode somar. Ficaria, acho, muito esquisito na cabeça do eleitor? Ficaria. Como ficaria muito esquisito também essa chapa Lula e Alckmin. E lembrando, o vice normalmente não puxa voto, tá, gente? O cara que é colocado como vice na chapa não é um cara que traz muito votos para o candidato principal. Mas Marco Maciel não ajudou Fernando Henrique a popularizar Nordeste, não? Quando ele foi vice? Não. Não? O que popularizou Fernando Henrique foi o Real. Foi o Plano Real. O Eric, voltando só na questão do orçamento secreto, né, as emendas aí do relator, conhecido como orçamento secreto. Quem que é o pai da criança? Só para relembrar, isso foi em 2019, né? Mas da onde que surgiu esse projeto? Quem que é o pai aí? Esse projeto é uma evolução do debate orçamentário, Gani, que vem desde 2014, ali depois do presidente da Câmara, que era o Henrique Eduardo Alves. Na sequência veio o Eduardo Cunha, o famoso Eduardo Cunha. Ali já começou a se criar o tal do orçamento impositivo, que já era o seguinte: o governo já era obrigado a destinar a verba das emendas parlamentares. Disso veio a evolução para se chegar nessa questão da emenda de relator, que aí quem dá a palavra final ainda é o executivo, mas quem destina os recursos são os parlamentares. O jogo aí, essa mesa de negociação virou um pouco, porque funciona mais ou menos o seguinte: hoje o Ministério precisa de recurso para um projeto, ele tem que bater na porta do gabinete do deputado para pedir a liberação de emenda. Antes era o contrário, o deputado ia até o Ministério e pedia para executar determinados projetos. Então, isso nasceu em 2019, isso nasceu dentro do Centrão. O Centrão, então, começou já a articular. Quem era o presidente na época era o Rodrigo Maia e também o Davi Alcolumbre, e de lá para cá a turma só vem, então, executando essas emendas. E é importante que, ano passado, quem estava com a chave desse cofre, dessa emenda de relator, era o Davi Alcolumbre e um senador. Esse ano. Esse ano era foi o Davi Alcolumbre, e depois foi um senador que estava com a chave do cofre. Ano que vem,
quem ia ficar com essa chave do cofre era o Arthur Lira. Foi por isso que teve a gritaria aí em torno da PEC dos precatórios para desvincular parte do recurso que vai para a emenda de relator. Então, são recursos que, como o Felipe colocou, bastante obscuros, e ninguém sabe o limite, e só para todo mundo ficar na mesma página, para a turma entender por que isso é tão fora da curva. Todos os congressistas hoje têm um limite de 16 milhões em emendas para levar para os estados. Com essa emenda de relator, não tem limite. O cara pode ganhar 16, o cara pode ganhar 100, o cara pode ganhar 200, o cara pode ganhar 300 e pode aplicar aonde ele quiser, que é o que a gente tem visto aí sendo noticiado. Muito bom. Eric, quero mudar mais uma vez de assunto, porque hoje está sendo votado, ou pelo menos poderia ser votada, a questão do marco legal das ferrovias, né? Um assunto bastante importante aí para trazer mais investimento, geração de emprego, uma série de questões aí, inclusive avançar nesse modal aí que é a ferrovia, que é bastante defasada aqui no Brasil e... na semana passada mesmo, o Ministério de Infraestrutura anunciou aquela concessão diferenciada lá para 9 novas linhas férreas e tudo mais. Queria saber como é que está a expectativa para essa votação e isso acaba mexendo também com as expectativas do mercado, para novos investimentos, para novas empresas, inclusive algumas empresas que já atuam nesse segmento também, têm bastante expectativa nesse sentido, né, Eric? Tem sim, Felipe, tem muita gente grande de olho nessa votação. É uma votação que vai acontecer hoje à noite no plenário da Câmara, que aí estabelece esse novo marco da ferrovia. O projeto já saiu do Senado, deve ser votado hoje como saiu do Senado. Isso significa que hoje à noite deve já vir para a sanção presidencial. Isso significa também que devemos ter impacto na abertura do mercado de manhã na terça-feira, nessa questão setorial aí das ferrovias e de quem está posicionado nesse setor. Então, a expectativa é de votação, aprovação, e isso deve deslanchar depois dentro do governo, justamente executando, porque essa era uma das principais propostas do ministro de Infraestrutura, o Tarcísio, que tem batido nessa tecla há muito tempo. E dentro desse contexto, Felipe, tem uma outra proposta também, que é a BR do Mar. Essa BR do Mar é um pouco desse marco legal aí das ferrovias, mas voltado para o mar, voltado para os portos. Também pode ser votada nessa semana, lembrando que a gente vai ter um esforço concentrado aqui em Brasília, hoje, terça, quarta, quinta e sexta-feira, a votação do orçamento. Então, ao longo da semana, a gente deve ver várias propostas que estavam travadas, que dizem respeito à questão de infraestrutura, avançar. Esse exemplo que você trouxe, a questão da BR, do mar também, deve avançar nesses próximos dias. Na agenda também, a gente ainda tem o Refis, que é uma proposta que saiu do Senado e deve ser chancelada nesses próximos dias. E a gente tem aquilo que a gente já comentou, que é a PEC dos precatórios. Vamos acompanhar que a gente vai ter bastante movimento ainda em Brasília e essa deve ser a última semana de atividades por aqui no Congresso. Pois é. Mais perguntas aí? Posso seguir? Eu tenho, mas também mudando de assunto. Eu tô meio assim, porque eu li muita coisa de eleição no final de semana, entendeu? Ah, tá. Então eu não devia nem ter mudado de assunto, Cabral. Não, mas relaxa. Vida, eu mudei Eric, deixa eu fazer uma pergunta. A ressaca do homem tá pesada hoje, maluco. Não para de beber água. E esse período não é de seca, mas em Brasília não. Final de semana foi churrasco com deputado, feijoada com senador, deve ter sido uma beleza. Amigo oculto com parlamentar, foi uma coisa louca. Você tirou quem no amigo oculto? Tem o amigo oculto e o orçamento secreto. Pronto. Tirou quem? Tirou quem do amigo oculto? Eu tirei o Davi Alcolumbre. Uma vez eu vi uma reportagem com a Heloísa Helena que ela falava: eu odeio o Collor, muito do meu coração, mas eu tirei ele no amigo oculto do Senado. Eu vou ter que dar um presente pra ele, eu não sei quem que eu dou. Pra mostrar que esse povo lá ninguém é inimigo não, oculto, rapaz. Né? Todo mundo é brode, todo mundo sai pra almoçar, jantar. O pessoal fica inimigo do lado de cá. O Fernando Henrique tem uma frase que o Senado é o paraíso, né? Que todo mundo se dá muito bem. Você confirma isso, Eric? Essa frase é atribuída ao Fernando Henrique. Que lá todo é uma grande tipo assim, uma grande família. Vai almoçar com o povo do PT, é verdade isso?
É verdade, acontece mesmo. E dizem também que a Câmara é o baile funk, né? O bicho pega na Câmara. Mas por que essa pergunta? A terceira Praça Brasil é Rio, né? Acho que é Minas, São Paulo e Rio em eleitores. E Mourão está querendo vir candidato pelo Rio, só não sabe se é senador ou governador. E hoje ele está arrumando uma confusão com a base bolsonarista que o Twitter está pegando fogo, maluco. Assim, eu estava olhando agora o Twitter, Mourão virou inimigo do dia. Por quê? Porque ele falou que a função do governo é seguir as ordens do Barroso e deve sim ter carteirinha de vacinação para entrar no Brasil. Por que essa pergunta? Na hora da eleição tudo se esquece? E Mourão pode vir candidato com apoio de Bolsonaro? Ou Bolsonaro é orgulhoso e acabou Mourão na vida dele? Eu acho que é a sua segunda opção, tá, Cabral? Esse relacionamento, lembrando que o Mourão foi a terceira opção de vice, tá, gente? Não foi a primeira opção. Teve a primeira, teve a segunda, a primeira declinou, o segundo declinou, e se chegou ao Mourão ali aos 49 do segundo tempo na eleição de 2019. Então, assim, e foi uma relação, Cabral, muito tumultuada desde o início. Eu me lembro que quando eu ainda estava na XP, a gente fazia muito reuniões aqui em Brasília com o Mourão, e ele é um cara muito preparado, tá, Cabral? A reunião com ele é sempre uma aula, porque o cara conhece muito de Brasil, conhece muito de economia também, tem muita noção de infraestrutura, enfim. E aí a turma saía dessas reuniões bastante compradas. Só que com o tempo começou a se perceber que essa relação Bolsonaro e Mourão era bastante distante. Então, o que significa isso? Que o Mourão estava falando por conta própria, o Mourão não estava falando com base em reuniões do Palácio do Planalto, com Paulo Guedes, etc. E houve um afastamento cada vez mais forte, ele foi completamente isolado dentro do governo, ele foi completamente escanteado em várias reuniões, isso inclusive para até missões oficiais. Então, assim, não acho que isso volta não, tá, Cabral? Não acho que vai ter aí um pedido de votos para o Mourão, até porque, se esse relacionamento tivesse azeitado, o Mourão permaneceria como vice, né? Permaneceria ali nesse cargo que ele está, que é uma opção bastante razoável para ele. Então, assim, agora ele está correndo o risco de ir para as urnas e até não ser eleito. Então, ficaria mais tranquilo ele como vice. Não acredito nesse relacionamento, num retorno a esse relacionamento, e o próprio Bolsonaro já disse há muito tempo que vai procurar um novo nome para compor a chapa com ele. Hoje, tem vários nomes circulando, inclusive tem o do ministro da Defesa, que é um deles que está aí na ponta para ser também possivelmente indicado como vice. O Eric, agora indo para Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro avançando nas pesquisas, você acha que poderia ter alguma reação do Centrão, principalmente esse Centrão que foi envolvido na Lava Jato, com medo de uma possível vitória do Sérgio Moro e aí voltar novamente Lava Jato e esse Centrão não o apoiá-lo por medo desse risco, ou é muita viagem aqui essa hipótese? Essa questão da Lava Jato, eu acho que vai ser uma pedra no sapato para o Moro durante a campanha, tá? A gente tem visto várias decisões dele sendo desfeitas em várias instâncias aí, do Supremo, STJ, entre outras instâncias. Então, o que ele tem até pregado com aquela bandeira de anticorrupção, tudo, a gente vê que vários políticos que estavam presos já estão soltos porque a Justiça justamente reviu todo esse processo da Lava Jato. Então, não acredito que ele, uma vez dentro do governo, vai retomar a Lava Jato, vai botar fogo em Roma, não, tá? Eu acredito que as coisas vão andar de acordo com a turma que ele está começando a andar. E que turma é essa? Aquilo que a gente já falou também anteriormente. Parte do Centrão, que é o Democratas e o PSL, que se fundiram, deve formar chapa com ele no ano que vem. Tem aí um namoro acontecendo, tem aí trocas de WhatsApp, flertes para lá e para cá. E partidos como o PSDB, que também é Centrão, que também é Centrão. Então, essa deve ser a turma que deve...
e eu não acredito que a tônica vai ser aqui caças às bruxas se ele vencer, tá? Até porque, por mais que essa turma apoie ele, a gente ainda vai ter o centrão velho de guerra dentro do Congresso, que normalmente estabelece a maioria das votações. Então, de alguma forma, o centrão vai estar presente em 2023. Se não for um centrão vencedor com o Bolsonaro, vai ser um centrão que o mandatário da vez vai ter que negociar com eles, e não acredito que vai ter caças às bruxas, não. E o Centrão acredita nisso também, né, Eric? Que não haverá essa caça às bruxas, né? Não, porque hoje tem várias formas, né, Gani? Se o presidente da República começar a acelerar processos por meio... E o presidente da República também tem seus limites, né? O presidente da República não é o poder judiciário. Ele pode, sim, perfeito, ali por meio do Ministério da Justiça, acelerar, dar mais incentivo para a Polícia Federal avançar. E essa é uma das formas que o presidente da República tem. Depois isso tem que parar na Procuradoria, isso tem que parar no Supremo, no caso de parlamentar, etc. Mas tem outras formas do Congresso reagir, Gani. Tem outras formas, como o famoso impeachment. É aquilo assim, se você avançar contra mim, eu vou avançar contra você, e aí fica todo mundo aí no 0 a 0. Então, tem essa questão desse tomar lá da cá também, não é uma coisa tão simples de ser resolvida. Então, responder de uma forma objetiva para você, não acredito que o Centrão se sinta ameaçado com o futuro mandato do Moro como presidente. Perfeito. E essa questão do Moro também, né, Eric? Ele se encontrou com o governador aqui, João Dória, e prometeu uma nova conversa em janeiro. Eles estão naquela de quem vai apoiar quem, se alguém vai apoiar alguém mais lá para frente. E numa dessas aí, com o Moro mais na frente da pesquisa e o Dória atrás, o Dória acaba se colocando numa sinuca ali, né? Que pode ter que abrir mão, mas não é uma coisa que ele gosta de fazer, né? O Dória não gosta muito de abrir mão da candidatura, né? É verdade. A gente vai ter uma definição, isso é importante colocar para quem está nos assistindo, em agosto, tá, gente? Oficialmente, as convenções, que é ali que chancela o nome para disputar, é em agosto. Então, até agosto, muitos desses candidatos podem se desistir, podem se unir, podem ter várias reviravoltas, pode ter facada, pode ter avião caindo, pode ter várias coisas aí no meio do caminho que mudem completamente o cenário. Mas concordo com você, Felipe, a situação do Dória não é uma situação simples, ele tem bastante rejeição dentro do próprio partido, ele vai ter que mostrar um pouco para que veio logo ali no começo do ano, que ele deve então deixar o mandato como governador, que ele é obrigado a deixar esse mandato, e aí começar a circular o Brasil. E vai ser a partir desse momento, Felipe, que a gente vai começar a entender como a sociedade recebe o Dória. Se ele não crescer, se ele ficar ali muito pequeno, como foi a questão do Alckmin, que acabou terminando a eleição com 5%, eu não duvido que isso que você colocou possa acontecer. Chegar ali em agosto, o Alckmin fala, poxa, eu cheguei só aqui com 5%, não tenho apoio dentro do partido, não tenho apoio nas bases, por que eu vou até o final? Então, sim, há muita coisa para acontecer, inclusive existe até o cenário do Dória começar a ganhar atração no ano que vem, mas eu acredito que tem muitas dificuldades para isso, mas a gente tem que esperar um pouquinho as coisas decantarem, porque a gente vai começar a ter uma melhor noção a partir de março e abril. Ali o jogo vai estar correndo, ali o jogo vai estar valendo, as alianças vão começar a ser feitas, o tempo de televisão já vai começar a ser formado, os estados, os governadores que vão estar a favor de um, vão estar a favor do outro, vão começar a estar mais claros, e é ali que o jogo começa a ser jogado. E é ali também, Felipe, que eu acho que entra um pouco nessa sua pergunta. Muitos desses candidatos podem chegar, opa, não, eu vim até aqui, o meu limite foi até esse período. Maravilha. Tem mais perguntas? Senão eu vou engatar a última aqui. Vamos lá. Engata aí que eu estou pensando numa aqui. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Gani. Eu sei que esse cenário é muito improvável, Eric. Num eventual segundo turno entre Moro e Bolsonaro, o que é maior? A aversão à Lava Jato, ao Moro, pela esquerda, ou ao Bolsonaro? Nossa, ótima pergunta, Gani. Esse é o cenário menos provável, tá, gente?
centro e centro-direita irem para esse segundo turno, Moro, Bolsonaro, é o menos provável. Mas isso é uma ótima pergunta, tá? Com quem que a turma da esquerda e quem é mais voltado ali para a esquerda se abraçaria? Com o Bolsonaro ou com o Moro? Não sei te responder. Essa eu vou ficar te devendo, porque é um cenário completamente inusitado e eu acredito que ia ficar no nenhum nem outro. Vamos anular nosso voto, que o índice de anulação seria bastante alto. Recorde de branco ganharia e nulo. o voto nulo. Quando Dória foi eleito prefeito, o primeiro colocado foi branco e nulo. Dória foi segundo colocado. Bem lembrado, Eu tá não vendo? duvido. Isso aí. Bom, deixa eu engatar mais uma mudança de assunto. Anteriormente, não, Eric, a gente ficava monotemático aqui, agora a gente está falando de vários assuntos. Você vê como tirar a PEC dos precatórios da frente ajuda, né? Mas não tirou ainda. Isso A que é PEC droga, dos é que não precatórios... quase, Ô, né? Felipe, Eu a não PEC falo dos mais de PEC. precatórios emperrava o orçamento e a pauta aqui com o Eric, né? Mas a PEC ainda não acabou, Não, mas pode olha mudar só, tudo. Mas reduziu o número de perguntas sua, Cabral. Com a PEC Não, eu falei que eu não rolando, falo mais de PEC, eu não aguento mais falar de agora só PEC, tem maluco. Eu não aguento mais, não vou 180. tratar mais nada de PEC, não. Ô, Eric, mas a gente falou na semana passada e acho bom a gente trazer esse tema para bater um papo contigo, porque na semana passada estava toda aquela expectativa sobre a retomada da votação lá no Tribunal de Contas da União por conta da privatização da Eletrobras, e aí acabou sendo postergado para essa semana, né? Existia toda aquela expectativa para saber o que os ministros do TCU falariam sobre essa questão, se colocariam, dariam andamento a essa situação, o que já poderia, né, colocar em andamento no começo do ano e aí para ser finalizado lá para maio, abril, como estava na previsão. Só que foi adiada a conversa lá no Tribunal de Contas da União e a gente não sabe se realmente vai ser colocado para votar, se vai ser colocado para discutir essa semana. Tudo indica que sim, mas como que você está vendo essa situação aí? Você acha que dessa semana não passa? A gente tem alguma definição sobre esse assunto, Eric? Essa é a pergunta de 1 milhão, Felipe, porque só para colocar todo mundo na mesma página, e para quem olha o setor, para quem olha a Eletrobras, tá? A proposta de privatização já passou pelo Congresso. Hoje, a modelagem dessa privatização está sendo analisada pelo TCU. Depois vai para o governo e o governo dá sequência nessa modelagem da privatização. Só que quando chegou no TCU, o Tribunal de Contas, que avalia ali como é que está o processo, encontraram vários problemas. O relator da proposta, que tem analisado aí ponto a ponto, levantou várias questões. Então, ele levantou isso há 15 dias. Semana passada tentou-se fazer a sessão no TCU e, pelo meu entendimento, todos os questionamentos que ele fez não tinha ainda respostas, tá? E aí são questionamentos para o Ministério da Economia, questionamentos para o Ministério de Minas e Energia, e isso parece que ainda estava em aberto, estava sem resposta. Eu acredito, Felipe, que a turma nesses últimos 7 dias, porque a previsão está para a gente retomar essa discussão no TCU na quarta-feira, eu acredito que nesses últimos 7 dias a turma do governo correu contra o tempo, porque é muito interesse do governo para apresentar o resultado aí do que o ministro relator questionou. Então, eu acredito que possa sim avançar o julgamento na sessão de quarta-feira. Mas, em não avançando, Felipe, essa também é a última semana de atividades do TCU antes do recesso. Então, não concluindo, havendo pedido de vista, que é aquele pedido de mais tempo por um dos ministros durante o processo, isso ficaria para 22, e isso impactaria, então, todo o calendário da conclusão da privatização da Eletrobras, e, logicamente, um resultado postergando isso vai impactar o papel da Eletrobras ali na quarta-feira. Do contrário também, em avançando, deve sair, então, deve ter um impacto positivo na quarta-feira para o papel da Eletrobras. Ainda está em aberto. O ministro, na sessão da semana passada, disse: se Deus quiser, a gente conclui essa votação. Então, meu amigo, está na mão de Deus isso. Vamos aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar até quarta-feira. Boa. Eletrobras, que agora está subindo 2,40, Eric, mas
A gente, olhando aqui pelo gráfico, está quase no mesmo patamar de preço do que estava na semana passada, né? Depois da expectativa, porque na segunda, terça, quarta da semana passada, até que subiu bastante o papel, cerca de 8%, 10% ali, nessa expectativa. Aí depois deu uma recuada, agora voltando aos mesmos patamares, né, da Eletrobras nesse período de só para colocar a turma... Desculpa, mas só para colocar a turma antenada. O julgamento está previsto para as 14 horas, tá? Então vai ser possível conclusão antes do fechamento do mercado na quarta-feira. Então fiquem de olho, porque a gente deve ter impacto aí nos papéis ao longo do dia, de quarta-feira. 2 setores na mira, né, que o Eric nos trouxe aqui, que a política afetando. Setor elétrico, né, Eletrobras e ferrovias, né? E aí a Rumo, né, no radar também, né? Rumo no radar. E com BR do Mar também algumas outras, né? Outros setores aí, outras empresas, Santos Brasil e tudo mais. Sim, também o setor do agronegócio acaba sendo beneficiado, né, com ferrovias e tal. Importante. Isso aí. Eric, acho que o Cabral tem mais uma simples. O Cabral tem mais 5, Eric. Não, mas já saiu o plantonista do STF? Deixa eu falar para vocês, quando o Cabral não faz pergunta aqui, ele manda por WhatsApp, tá? Então eu não tô lendo do Cabral anyway. Mas só não vale bloquear, hein, Eric? Bloquear o Cabral. Ele não percebeu ainda, Felipe. Troca o número, Eric. Não, semana passada eu falei contigo, não tava não. Deixa eu verificar aqui de novo. Era um perfil... já saiu o plantonista do STF? Não, ainda não. Porque com essa PEC aí eu não duvido nada, maluco. Final do dia. Eu acho que não, Cabral. Eu acho que está resolvido. Eu acho que quando o Supremo já reviu até a questão da emenda de relator, a gente viu que teve um apaziguamento institucional entre os dois lados, onde tinha um maior atrito. Não acredito que o Supremo vai esticar a corda na questão da PEC, porque isso vai impactar muito o orçamento, é também impactar o Auxílio Brasil, que é impactar a vida de milhares, 17 milhões de pessoas que estão aguardando aí por esse auxílio ser liberado. Então, não sei se o Supremo vai querer muito caso nessa questão. Vamos esperar. E se criar, isso deve ficar só para o ano que vem, tá? Isso aí. E o Congresso só retoma, gente, ali em fevereiro. É janeiro de recesso. Vai ter muita movimentação por causa das eleições, mas o Congresso só retoma mesmo oficialmente ali na primeira semana de fevereiro. Ou seja, em cima do Carnaval. Eric, o Supremo pode interferir na Eletrobras de alguma maneira ou esse risco está descartado? Sempre pode, Gani, sempre pode ter alguma entrada de processo ali, principalmente por parte da turma da oposição, por parte da turma que é contra essa agenda de privatização. Então sempre pode. Já tivemos casos de ministros que tomaram decisões monocráticas e seguraram outros temas que atrapalharam aí o mercado de certa forma. Mas vamos esperar, porque eu acho que em haver uma conclusão no TCU, já é um sinal verde para as coisas caminharem. Mas aquilo, processo e cabeça de ministro são coisas que a gente tem que colocar sempre no fator imprevisível aí, do imponderável. Legal. Maravilha. Eric, obrigado mais uma vez, mais uma semana aqui com a gente, e deixa suas considerações finais aí, por gentileza, antes da gente encerrar aqui essa sua participação. Eu não sei se você vai estar aqui com a gente na semana que vem, né, Eric? A gente já vai estar aqui no plantão de Natal e Ano Novo, mas, enfim, se tiver, muito boa semana para você, a gente vai estar junto semana que vem. Se não tiver, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Felipe, eu acho que eu estou de castigo sim, viu? Então, se você tiver, a gente vai estar junto aí. Acho que o Cabral, acho que semana é uma semana... Vocês viram alguma coisa? Nossa, eu tô com uma baita de uma interferência no ponto aqui. O meu não. Mas pode falar, Eric, desculpa. Não, tranquilo. É só para dizer que essa é uma semana de apagada das luzes do Congresso.
O Gunning já tem batido numa tecla há 15 dias. Pode pintar surpresa, pode pintar surpresa. É um período que é suscetível a surgirem surpresas. Vamos ficar de olho, principalmente no que impacta no orçamento fiscal. Fico aqui, galera, também. Acho que semana que vem a gente vai estar junto sim, tá, Felipe? Se o Cabral estiver aí, a gente também volta só para dar um oi aí para a turma e fazer o desfecho aí do ano, tá bom? Fico aqui, galera. Um abração aí, Felipe, Gani, Cabral. E tá bloqueado, tá, Cabral? Não era brincadeira, não, é sério. O Cabral vai dar uma de deputado, Acabei Eric. de ver aqui, você tá comigo aí, não. Feliz Natal, bom ano novo. E dia eu vou falar contigo, a produção vai conversar contigo. Dia 17 de janeiro vai ter um programa especial sobre 2022, sobre política. A gente vai falar contigo ainda. Ô, Eric, o Cabral vai dar uma de parlamentar. O Cabral vai dar uma de parlamentar e só volta depois do carnaval também aqui com a gente, viu? Já tô vendo isso. Mas só amanhã eu tenho... Só hoje eu saio daqui 10 da noite gravando e amanhã eu gravo 6 programas aqui. Maluco. Não justifica essa liberação até o carnaval. Vamos cortar. Não é até o carnaval, não. É mentira. Eu trabalho na sexta-feira, porque senão eu emendo 4 dias e desconta. Aí na sexta-feira do carnaval eu venho, faço a live e vou embora. Ele vai pro México, o Eric. Ele tem umas vilas lá. Uma vila para administrar. Né? Tem a dona Florinda, mora nessa vila, né? O professor Girafales. Ai, meu Deus do céu. Tá com inveja do meu bigode. Vamos lá, gente.